Fala galera, tudo bem? Ó, bora falar de história do Brasil? Hoje vamos falar um pouquinho então da crise do sistema colonial. Mais especificamente do Brasil durante o século XVIII, que é este momento onde nós estamos quase saturando o período colonial e aí estamos vivendo os momentos que antecederam o nosso processo de independência. E compreender este momento da crise do sistema colonial é compreender como que vai nascendo toda a conjuntura do sistema colonial brasileiro. Então, primeiro, para entender o sistema, a conjuntura do sistema colonial brasileiro, precisamos entender aquilo que é essencial desse contexto, o pacto colonial, porque essa é a lógica que dava a dinâmica das relações sociais, políticas e econômicas aqui, né, para o Brasil, como colônia da sua metrópole portuguesa. Então, o pacto colonial, na essência, ele funcionava em uma mão de mão única para benefícios de Portugal. Então, o Brasil, como colônia, ele tinha a obrigação, pelo Pacto Colonial, de fornecer à sua metrópole, produzir produtos, extrair recursos naturais, como o ouro, como os metais preciosos, e oferecer à metrópole por preços realmente, geralmente irrisórios, preços muito baixos, aonde esta metrópole comprava do Brasil e revendia esses produtos a preços muito altos. Por que a metrópole conseguia fazer isso? Porque ela tinha um monopólio do Brasil. Não existia uma concorrência econômica aqui no Brasil. Então o único país que comprava do Brasil era Portugal. Então ele acabava pagando o preço que mais lhe interessava, o que mais ele tinha interesses, né, e vontades literalmente nesse momento. Em contrapartida, o Brasil, enquanto colônia, ele era obrigado a comprar os produtos industrializados, os produtos vindos da Europa, os produtos manufaturados europeus, e como também só Portugal vinha vender aqui, o Brasil acabava tendo que pagar preços bastante elevados a respeito disso. Então vendia a sua matéria-prima a preços muito baixos e compravam produtos manufaturados a preços muito altos. Inclusive, alguns produtos manufaturados eram produzidos com as matérias-primas fornecidas pelo próprio Brasil. Então ele entregava a matéria-prima a preços muito baixos e comprava o produto manufaturado a um preço bastante alto. Isso era, para Portugal, algo extremamente vantajoso, que ajuda a gente a entender lá por que Portugal vai ser tão relutante e alguns portugueses vão relutar tanto e ser tão contra o movimento de independência brasileira, porque esse sistema oferecia a Portugal plenas e absolutas vantagens, acumulação de riquezas, benefícios, justamente por este monopólio, e aí esses lucros para Portugal eram estratosféricos nesse momento. Já para o Brasil, o pacto colonial significava a impossibilidade principalmente do processo de desenvolvimento, industrialização, porque aqui no Brasil o pacto colonial não permitia a fabricação de absolutamente nada, porque tudo tinha que ser comprado de Portugal. Então isso impossibilitou, fez com que o Brasil ficasse parado até 1808, para ser mais específico, que é só a partir da chegada da família real que se rompe esta lei do Pacto Colonial, onde o Brasil agora pode produzir produtos ou pode ter manufaturas aqui que produzam produtos que possam ser comercializados. Então, desde o processo da colonização brasileira, lá quando o Brasil é descoberto, em 1500, até o início do século XIX, o Brasil não pode fabricar nada porque o Pacto Colonial não permitia. Então tudo nós dependíamos de Portugal, estavam sempre a atender os interesses portugueses. Isso ajuda a gente a explicar, ajuda a gente a compreender bastante da nossa realidade social hoje, porque ainda muito disso ainda tem muitos reflexos. Depois que nós rompemos esse processo, o Brasil ainda vai levar muito tempo, ou vai continuar sendo, mesmo depois da independência, vai perpetuar a grande condição de fornecedor de matéria-prima para Portugal e para os países europeus, e não vai passar por um processo de desenvolvimento industrial neste contexto. Então, esses reflexos do Pacto Colonial ainda são sentidos, infelizmente, na sociedade brasileira. Ainda hoje, em 2020, somos um grande
fornecedor de matéria-prima para o mundo, industrializamos muito pouco. Isso tem um impacto muito grande quando a gente discute algumas estruturas políticas, econômicas, sociais do nosso país. Isso nos ajuda a entender muito. Então, essa é a grande realidade do Brasil. Então, este momento, este pacto colonial está começando a entrar em crise, está começando a ser questionado. Esse excesso do monopólio por parte de Portugal, ele começa a ser questionado. Os primeiros grandes movimentos a questionar esse pacto colonial ocorrem no século XVII, porque no século XVII nós temos a formação de uma primeira massa aí de brasileiros mesmo, propriamente ditos, filhos de imigrantes que vieram para cá, dessa sociedade que começa a nascer aqui lá no início do século XVI. Então, no século XVII para o século XVIII, nós já temos uma sociedade em que a gente pode dizer, esta galera é brasileira, porque nasceu aqui já há algumas gerações. Então, estes movimentos que vão ficar conhecidos como movimentos nativistas são movimentos que vão procurar, principalmente, não ainda a independência, mas vão lutar pela liberdade comercial e pelo fim dos monopólios de controle por parte de Portugal. E isso vai crescendo no século XVIII, então esses movimentos vão aumentando sua proporção e vão ganhar alguns impulsos nesse sentido. Impulsos por quê? Por causa das transformações que ocorrem no século XVIII, então o mundo se transformou de forma bastante significativa nas suas estruturas. Aí no século XVIII, as ideias iluministas, a ideia de liberdade e igualdade começam a chegar aqui, né, com as pessoas, com os viajantes, com os filhos dos colonos daqui que iam estudar na Europa e traziam consigo essas ideias. Revolução Industrial, Revolução Francesa, Independência dos Estados Unidos. Então o século XVIII é um século muito intenso. Tanto é que é conhecido como o século das luzes, né? Então este século XVIII traz bastantes transformações e isso vai incentivar muito as discussões aqui. Essas ideias políticas, sociais e econômicas vêm para cá, influenciam movimentos aqui e vão colocar este movimento, né, este sistema colonial em xeque, não só aqui no Brasil, mas na América Latina como um todo. Os Estados Unidos, as 13 colônias inglesas são os primeiros a quebrar este pacto colonial e promover a independência. A partir daí o grande exemplo é seguido nesse sentido. Então essas ideias começam a fermentar e vão produzir grandes mudanças. Então esta é a grande característica que nós vamos ter aí no Brasil. E os grandes movimentos que nós vamos ter neste contexto da crise do pacto colonial é a Inconfidência Mineira e a Conjuração Baiana como grandes momentos desta crise do pacto colonial, que são os primeiros grandes movimentos de tentativa emancipacionista no Brasil. Então, até então, nós não tivemos movimentos que queriam a emancipação política do Brasil. Estes dois movimentos são os primeiros a querer a separação de Portugal e Brasil, mas este é um assunto para o próximo vídeo. Beleza?